Fala, meu povo! Mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesse dia 30 de maio. Há 6 meses comemorávamos o título da América. Tem gente que fica falando, vocês vão comemorar isso eternamente? Vou. Mesmo se neste ano a segunda plaquinha chegar ali, nada vai superar o que vivi lá no estádio mais monumental. Quem esteve também lá, os mais de 40 mil botafoguenses que participaram daquela festa também, eu tenho certeza que não vão esquecer nada que viveram naquele dia no estádio. Os outros milhões de botafoguenses com certeza terão histórias a serem contadas assistindo aos jogos com os amigos, ou assistindo aos jogos em casa, sozinho, ou com a família, ou assistindo ao jogo no estádio Newton Santos, na sede General Severiano, nas festas em diversas cidades do Brasil, porque a nossa torcida é nacional. São 6 meses do dia mais especial de nossas vidas. E eu tenho certeza que mesmo nesse ano, com o bicampeonato da América, vai ser muito bacana ser bicampeão da América. Vou comemorar muito, vou ficar louco como eu fiquei. Mas o dia 30 de novembro será um dia inesquecível. Foi o dia que nós tiramos aquele peso das costas, aquele dia que nós tiramos tudo que ficava aqui, ó, amargurado, aquela loucura insana que o Botafogo tinha a respeito de não termos essa Libertadores, 30 anos sem um título de importância nacional, e a gente ganha o título mais importante da nossa história, e na semana seguinte a gente ganha o título brasileiro, o terceiro. Esse aqui, a gente ganha primeiro aquele e depois esse. É inesquecível, dia 30 de novembro de 2024, dia marcante. Eu tinha que abrir o nosso Noite Alvinegra falando dele, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero a interação com os amigos aqui do nosso canal. Qual a sua grande lembrança do dia 30 de novembro de 2024? Falem aqui embaixo, quero ler os relatos de vocês, porque sempre que eu leio alguns relatos, algumas histórias, me emociona. E eu quero ler o que vocês têm a falar sobre o dia 30 de novembro de 2024. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Esse nosso Noite Alvinegra de hoje está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, quer o seu benefício previdenciário, procure a equipe do Luciano, a equipe da Aposente Fácil. Com certeza o atendimento será de altíssima qualidade e com certeza ainda você terá ali tudo que a Aposente Fácil tem a oferecer. Um benefício previdenciário de altíssima qualidade, você também terá uma busca ali pela aposentadoria de uma maneira correta, com todos os itens sendo preenchidos de um jeito que é o certo. Igual eu sempre falei, minha mãe se aposentou pela Aposente Fácil. Por isso que eu falo sobre eles aqui no canal, porque é um serviço que eu utilizei e com certeza por isso que eu indico para vocês. Vamos lá, informações sobre o Botafogo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, além das informações de Igor Jesus e também o Jair, que nós trouxemos ontem, sendo que a negociação com o Jair, o Botafogo gostou bastante dos valores apresentados, que são acima daqueles que o Botafogo comprou o atleta em menos de 6 meses. Ele valorizou jogando aqui com a nossa camisa. O Nottingham Forest também pode apresentar uma proposta para o Cuiabano e ter o pacotão do grego, né, que é o dono da equipe do Nottingham Forest, de 3 jogadores do Botafogo, levando assim Igor Jesus, o Jair e também o Cuiabano. E claro, o torcedor está com medo de um desmanche do elenco, a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente no giro de notícias de amanhã. São jogadores que estão ali, né, com valorização no mercado. A gente entende hoje a situação da Eagle. É difícil de entender, mas a gente entende que a Eagle está precisando fazer grana. Jogadores também do Lyon com propostas, e se eu não me engano, um deles com uma proposta do City de 40 milhões de euros. E você tem ali alguns jogadores sendo negociados nesta janela, né, nessas próximas janelas que acontecerão. E agora a gente também tem a situação do Cuiabano como um dos jogadores na lista de possíveis reforços da equipe do Nottingham Forest, lá da Premier League. Está sendo um pacotão do fogão em relação ao clube inglês. O Nottingham Forest está querendo virar uma sucursal do Botafogo. É tenso, hein? Mas isso, né? A gente entende como que funciona, mesmo podendo perder jogadores importantes. Outra notícia legal, o Botafogo divulgou imagens do treinamento de hoje lá no Espaço Lunier, e quem treinou, pelas fotos mostradas pelo clube, foi o David Ricardo, e ele tem boas chances de voltar a vestir a nossa camisa no próximo domingo contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. A tendência é que o Botafogo tenha alguns desfalques. Barbosa, que jogou no sacrifício, Savarino, que também jogou no sacrifício, e o Cuiabano, segundo o portal GE, não deverão fazer parte do plantel. Além deles, Igor Jesus é outro jogador que está com desgaste muscular e deve ter ali uma resposta se vai ou não para a partida contra a equipe da Vila Belmiro
no treinamento de amanhã. O Botafogo pode ter desfalque. E dá para entender. O jogo de terça-feira, perdão, era uma final de Copa. E jogadores foram ali para o sacrifício. E a gente sabe que tem o Mundial daqui a 15 dias. O que o Botafogo teve que fazer? Joguem tudo, se tiver que ter uma lesão leve, a gente segura vocês para os próximos jogos. Savarino vai para a seleção venezuelana e provavelmente o camisa 10 do Botafogo só deverá vestir a nossa camisa de novo lá no Super Mundial contra o time do Seattle Sounders. Vamos ver se o Botafogo pode ter um Santi Rodrigues fazendo a sua primeira partida como titular, atuando como camisa 10 no Campeonato Brasileiro. Ele atuou assim na Copa do Brasil, até fez um jogo correto contra a equipe do Capital, lá em Brasília, e vamos ver o que o técnico Renato Paiva vai fazer. Muitos desfalques contra a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro, jogo de domingo, às 16 horas, lá na Baixada Santista, né? Vamos torcer que tudo dê certo para o nosso glorioso. E, segundo o jornalista argentino César Merlo, a negociação entre Botafogo e Álvaro Montoro está sacramentada e o jovem atleta será jogador do nosso clube. Tentei, antes de gravar aqui o vídeo, confirmar a informação com o clube, mas não trouxe. Mas como o César Merlo é um dos jornalistas mais respeitados do futebol argentino, a gente está trazendo essa informação, dando crédito a ele. Se a gente conseguir algo de diferente, se o Botafogo não confirmar ou qualquer outra coisa, a gente traz aqui no Giro de Notícias de amanhã ou até mesmo no meu Instagram, canal do TF. Mas segundo o César Merlo, a negociação foi sacramentada em 9 milhões de dólares e o Botafogo adquiriu 90% da joia argentina. E a família Montoro terá 2 jogadores na Eagle Football. Além do Álvaro, que vem para o Botafogo, o seu irmão, o Francisco, vai para o RWD Molenbeek. O Francisco tem 20 anos, ele é atacante, joga na equipe B do Vélez Sarsfield e assinou um contrato de 4 anos com a RWD Molenbeek. Vai ser um teste, né, para o Francisco Montoro, irmão do Álvaro. Sinceramente, não conheço nada sobre o Francisco Montoro, não serei nenhum tipo de gato mestre para falar aqui com vocês. Francisco Montoro é gênio da bola, não sei como que é o Francisco Montoro, mas o irmão mais badalado é o que está fechando com o Botafogo, no caso, o Álvaro. Torcer que ele brilhe vestindo a nossa camisa, torcer que tudo dê certo e que o Botafogo siga agora um caminho mais tranquilo, porque daqui a pouco tem brasileiro, a gente tem que, se Deus quiser, o Botafogo tem que vencer essas 2 partidas, tanto contra a equipe do Santos na Vila Belmiro, a gente tem que vencer o jogo fora de casa, e depois contra a equipe do Ceará. 6 pontos até o Super Mundial, o Botafogo vai para os Estados Unidos, eu tenho certeza que pelo menos no G5 do Campeonato Brasileiro. Tem que ir para os Estados Unidos bem, para depois do Super Mundial, com uma janela, reforçando nas possíveis perdas, o Botafogo mantenha um bom nível do elenco. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, volto se Deus quiser às 6 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Aqui é e sempre será Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu, fui, tamo juntos, fogo neles. 6 meses no melhor dia de nossas vidas. Valeu, fui.